Então, bom dia a todos. É um prazer estar falando com vocês sobre doença de Chagas. É claro que o nosso grupo aqui tem uma literatura extremamente extensa, se vocês já conhecem, já cooperaram conosco, como o João, por exemplo, mas realmente dentro desses 35 minutos, a gente teve que escolher algumas coisas, então eu espero que vocês me perdoem pelo que não vai dar para falar, tá bom? Vamos primeiro falar de aspectos epidemiológicos. Então, essa é a estatística mais recente da Organização Mundial da Saúde. Atualmente, mais de 70 milhões de pessoas vivem aqui na América Latina em risco de serem infectados. Isso é uma porcentagem grande, em torno de 13% da população da América Latina, sendo que, pelas estatísticas de 2018 publicadas pela Organização Mundial da Saúde e Organização Pan-Americana da Saúde, 6 a 8 milhões de pessoas estão infectadas no mundo, principalmente, é claro, na América Latina. A mortalidade anual, apesar de já ter caído, ainda gira em torno de 7 mil a 10 mil pessoas. As estatísticas no Brasil, mesmo aquelas que estão disponíveis pela Organização Mundial da Saúde, de 2015, vocês veem que os números aí são bastante variáveis, 1,2 a 4,6 milhões de pessoas infectadas, o que se considera atualmente, segundo uma meta-análise que tem uma publicação mais recente, é em torno, então, de 4,6 milhões de pessoas infectadas. Esse número de 1,2 estava muito bom, mas era um pouco otimista demais para a situação. No Brasil, até por ter a maior população, é o país que tem a maior perda de produtividade econômica na América Latina. Ainda existem 6 mil mortes anuais pela doença, e essas formas de se avaliar, então, não só a mortalidade, mas a produtividade, a perda de produtividade das pessoas infectadas é através desse DALYs, que é Disability Adjusted Life Years. Então, os anos de vida saudável perdidos por morte prematura ou incapacidade. Em 1990 era de 223 mil, em 2016 141 mil, então uma diminuição de mais de um terço. Em 1990, vocês sabem, foi quando se iniciou a iniciativa do Cone Sul, que foi aquela iniciativa político da saúde econômica aqui na América Latina, e que então começou a se ter um enfrentamento mais efetivo da doença de Chagas na América Latina. Vocês veem aqui esses mapas a partir de 1975, em mais escuro, assinalado então as regiões onde existia, onde a doença de Chagas era endêmica. Então vocês veem que isso até 89, depois 94, depois 96, houve uma diminuição muito importante, e nós temos uma certificação da Organização Mundial de Saúde da eliminação do Triatum infestans, que é o vetor mais importante aqui no Brasil, que foi dada em 2006. É claro que, apesar disso se referir só ao Triatum infestans, que é realmente o mais frequente, continua existindo no Brasil ainda outros vetores. Vocês veem aí o Panstrongylos megistes, o Teratoma brasiliensis, o Pseudomaculato e o Teratoma sordida, que ainda persistem no Brasil, de forma que a vigilância epidemiológica precisa continuar acontecendo. O que nos preocupa atualmente não é realmente o Chagas transmitido pelo vetor, mas é o Chagas agudo que existe na Amazônia brasileira. Vocês veem aqui
nesse gráfico, como de 1968 até depois do ano 2000 e até o ano de 2007, como houve um aumento importante da transmissão. Isso se deveu basicamente à transmissão via oral. Inclusive, a literatura brasileira recente é do Dr. João Benfica, né, lá de Manaus, mostrando isso, inclusive, a evolução desses pacientes. E o grande vilão da história aqui realmente parece ser o açaí. Essa é a publicação mais recente, de 2018, mostrando que naquela época do ano em que a produção do açaí é mais importante, realmente também aumenta a transmissão via oral por doença de Chagas. Só que o açaí, principalmente no Pará, é uma importante fruta relacionada à parte econômica do Estado. Então, se acredita que 300 mil pessoas estão envolvidas na produção de açaí no Pará e que na época da colheita são quase 500 mil litros de açaí que são vendidos em 3 mil pontos de venda em Belém. É claro que é impossível supervisionar, fiscalizar todos esses pontos, e muito provavelmente a maioria deles vende o açaí não pasteurizado e que pode então estar contaminado e transmitir a doença via oral. Vocês sabem também que a doença de Chagas não é mais uma doença só da América Latina, por causa dos grandes movimentos aí migratórios. Se acredita que em torno de 500 mil de pessoas com Chagas vivam na América do Norte, 120 mil na Europa, 3 mil no Japão, 1.500 na Austrália. Essa já é uma estatística um pouco antiga, de 2012, mas pelo menos por enquanto, é a única que existe disponível. Então, como a doença de Chagas, apesar do controle do vetor, apesar disso, continua sendo um motivo importante, então, da existência da doença aqui no nosso país, então vamos ver alguma coisa sobre os aspectos clínicos dela. Vocês sabem que a fisiopatologia da cardiopatia chagásica ela é multifatorial, existe a agressão pelo parasita, as alterações imunológicas que advêm disso, a disfunção microvascular e o acometimento do sistema nervoso autônomo. O que determina, então, o equilíbrio ou desequilíbrio da resposta inflamatória, na verdade, são vários fatores. A carga parasitária, a cepa do parasita, o tempo de infecção, e hoje em dia se sabe bem que os componentes genéticos do hospedeiro, então os polimorfismos de genes ligados à produção de citocinas e quimiocinas em resposta à infestação, pode influenciar, sim, na evolução do processo inflamatório. Então, vocês veem aqui um modelo do que quase certamente acontece. Então, quando o paciente é infestado, ele, na dependência então, do grau de infestação e da resposta imunológica dele, ele reage de uma determinada forma a esse aumento da parasitemia agudamente. Então, ele pode ser um paciente que ele seja um bom respondedor de interleucinas anti-inflamatórias, então ele vai responder muito mais com a fabricação de interleucina 10 ao invés de citocinas pró-inflamatórias, como interferon gama e o TNF-alfa. Então, muito provavelmente ele vai evoluir para a forma determinada, já que ele vai ter uma resposta imune bem regulada, ou ele pode ir para o outro lado. Então, ele vai fabricar pouca citocina anti-inflamatória e vai fabricar mais citocina pró-inflamatória, então mais TNF-alfa e interferon gama. Isso vai causar um desequilíbrio mais importante e vai haver, então, evolução para a forma cardíaca. Essa é a forma que nós usamos no dia a dia para classificar a doença de Chagas. Então, existe a fase aguda, que é aquela fase febril, enfim, que passa frequentemente não diagnosticada. E dentro da fase crônica, os pacientes que estão na forma indeterminada, que nós vamos ver
a definição em seguida. Aqueles pacientes que têm eletrocardiograma alterado, mas têm ecocardiograma normal, e aqueles pacientes que têm ambos alterados. Então, o que é a forma indeterminada? Então, nós temos que prestar bastante atenção, porque aquele paciente que, por exemplo, tem um bloqueio de ramo direito e é assintomático, que é muito frequente, todos vocês já devem ter visto na prática clínica, ele não é, o fato dele ser assintomático não significa que ele está na forma indeterminada, sempre na forma indeterminada. Para ele estar na forma indeterminada, que na verdade é responsável por 70% do comprometimento dos pacientes infectados, o doente tem que ser assintomático, tanto em relação aos aparelhos cardiovascular e digestivo, ter pelo menos 2 reações sorológicas positivas para a doença, pode ser ELISA e imunofluorescência, hoje em dia existem outras reações sorológicas que substituem o ELISA, e ter eletrocardiograma, raio-x de tórax e exames contrastados de esôfago e cólon normais. Vocês vão dizer, puxa, mas será que o eco aqui não entra na definição? Essa é uma definição que foi feita numa reunião em 1986 e que se propôs a, então, definir o que é a forma determinada, e desde então não houve mais nenhuma reunião para que se modificasse eventualmente essa definição. Então, apesar de ela levar em conta eletrocardiograma e raio-x de tórax, é essa a definição. Então, não cabe a nós, isoladamente, modificar essa definição. Mas o importante é ficar bem entendido que não é todo doente assintomático que está na forma determinada. Se o paciente for assintomático, mas se tiver um bloqueio de ramo direito, se tiver um bloqueio atrioventricular de qualquer grau, ele não está mais na forma determinada, ele já está na forma cardíaca com disfunção ventricular. Vocês veem aqui, então, esse gráfico mostrando a história natural da miocardiopatia chagásica. É um trabalho já antigo, mas é dos poucos trabalhos que tem um grupo controle. Então, tem um grupo com eletrocardiograma normal, ele tem um grupo com eletrocardiograma alterado e um grupo com eletrocardiograma alterado e cardiomegalia, que são aqueles pacientes que têm evolução mais complicada, vamos dizer assim, mais comprometida. Tá? O paciente que tem eletrocardiograma normal, então o paciente na forma determinada, ele tem a mesma evolução, o mesmo tipo de evolução que um paciente que não tem doença de Chagas. A gente seguindo, então, esses pacientes na forma determinada por, em média, 10 anos, seguimos até, na verdade, 17 anos, a gente sabe que, com o passar do tempo, a grande maioria continua sem alteração eletrocardiográfica, mas uma parte deles, em torno de 20%, desenvolve alterações eletrocardiográficas. Mas o que a gente pode chamar de alterações específicas, então, bloqueio de ramo direito, bloqueios atrioventriculares, são em torno de 9% desses pacientes. Os que evoluem em torno de 12% são aqueles pacientes sem alterações específicas da doença. E nós vimos esse grupo também que, se vendo a fração de ejeção de ventrículo esquerdo inicial e final, naqueles pacientes sem alterações eletrocardiográficas, que evoluíram dessa forma, e aqueles com alterações eletrocardiográficas, não houve nenhuma repercussão em relação à função, em relação à fração de ejeção. Existe também, isso vocês podem ver pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que foram publicadas em 2011, foi a diretriz latino-americana de doença de Chagas, fazendo uma adaptação da classificação da American Heart Association para insuficiência cardíaca. Então, existem então, os pacientes no estágio A, que não
sempre assintomáticos no momento da avaliação ou pregressos, sem cardiopatia estrutural. Então, nesse grupo estariam os pacientes na forma determinada. O estágio B, que já seriam pacientes com cardiopatia estrutural, mas sem nunca terem tido sinais ou sintomas de insuficiência cardíaca, e aqui caberia uma subdivisão. Os pacientes que estariam no estágio B1 são aqueles, então, com alteração eletrocardiográfica, eventualmente discretas alterações no ecocardiograma, mas com função ventricular global normal, então aqueles pacientes que têm fração de ejeção normal, mas têm, por exemplo, uma acinesia ou hipocinesia de um determinado segmento, e aqueles pacientes que, apesar de não terem nunca tido sinais ou sintomas de insuficiência cardíaca, já tinham, então, disfunção ventricular global. O estágio C, então, aquele paciente já com uma evolução mais comprometida, com disfunção do ventrículo esquerdo e já com sinais de insuficiência cardíaca, sejam prévios ou atuais, e o paciente, então, já está num estágio refratário e estágio D, aquele que em repouso ele é sintomático, refratário ao tratamento clínico otimizado, então necessitando de algum dispositivo eletrônico ou eventualmente de transplante cardíaco. Nós vemos aqui, isso vocês já devem até ter observado na prática, que se nós compararmos o paciente com miocardiopatia chagásica com o comprometimento miocárdico secundário à hipertensão, os pacientes isquêmicos ou os idiopáticos, para o mesmo grau de disfunção ventricular, a evolução em termos de sobrevida do paciente com doença de Chagas ela é mais comprometida. E nós temos também uma comparação em relação da sobrevida em relação à classe funcional, em relação à fração de ejeção, em relação ao consumo de oxigênio, mostrando então que aqueles pacientes que têm classe funcional 2 evoluem melhor que aqueles que têm um comprometimento mais importante e aqueles que têm, então, uma insuficiência cardíaca classe funcional 4. Em relação à fração de ejeção, aqueles com fração de ejeção normal evoluindo melhor do que aqueles que já têm um comprometimento moderado e certamente em relação aos que têm um comprometimento muito importante. E o consumo de oxigênio, que já é, então, um dado mais fino, mais de melhor avaliação em relação ao prognóstico, aqueles que têm mais que 20 ml por quilo por minuto evoluindo melhor do que aqueles que têm entre 10 e 20, e aqueles que têm, então, uma diminuição maior do que 10 ml por quilo por minuto, ao fim do primeiro ano, não tendo nenhum paciente sobrevivente. Vocês também já devem ter acompanhado pacientes que desenvolvem na evolução fibrilação atrial, sendo então um marcador de evolução pior, de menor sobrevida, então aqueles pacientes com fibrilação atrial evoluindo pior do que aqueles pacientes sem fibrilação atrial. Vocês conhecem também o score de risco que foi desenvolvido pelo Dr. Anis Rassi Júnior, que separou, então, alguns aspectos que já se conhecia como de comprometimento de prognóstico, e juntou, então, todos eles para fazer um score, então, o paciente com classe funcional de ser avançada, tendo uma pontuação maior, o paciente que tinha cardiomegalia no raio-x de tórax, aquele que tinha disfunção ventricular no ecocardiograma, aquele que tinha taquicardia ventricular não sustentada no Holter 24 horas, aqueles pacientes que tinham, então, diminuição da amplitude de QRS, então, sendo uma expressão, na verdade, da quantidade de fibrose miocárdica que já existia, e os pacientes do sexo masculino, que há muitos anos se sabe que tem uma evolução pior e não se sabe exatamente por quê. Nós vamos voltar a esse tema um pouquinho mais adiante. Então, fazendo então um score, então,
aqueles pacientes de 0 a 6 pontos com uma mortalidade de 10% em 10 anos, os pacientes com risco intermediário, com número de pontos de 7 a 11, com risco de morrer em 10 anos de 44%, e aqueles pacientes com uma evolução extremamente comprometida, deixando então o score entre 19 e 20, com uma evolução de mortalidade de 84% em 10 anos. Quando começou a se desenvolver, na verdade, a ressonância magnética cardíaca com a possibilidade de determinação e quantificação da fibrose miocárdica, então, esse é um trabalho feito aqui no nosso serviço, mostrando que, se nós comparássemos os pacientes na forma determinada em relação àqueles pacientes que já tinham comprometimento cardíaco e em relação aos que tinham uma evolução com taquicardia ventricular, realmente a porcentagem de fibrose miocárdica em relação à massa do ventrículo esquerdo, ela crescia progressivamente e havia diferença estatisticamente significante em relação a esses três grupos. A mesma coisa, se levássemos em conta, então, a existência de arritmia mais importante ou não. Então, naqueles pacientes que não tinham cardiopatia aparente, a maioria não tinha fibrose, em relação, então, aos que tinham cardiopatia. O inverso, naqueles pacientes, então, que tinham fibrose, eles eram mais frequentes daqueles pacientes que tinham cardiopatia. A massa fibrótica também era diferente entre um grupo e outro, estatisticamente, e levando-se em conta que naqueles pacientes que não tinham arritmia ventricular, a massa de fibrose era menor do que naqueles pacientes que tinham arritmia ventricular. Esse é um trabalho que foi publicado em 1986, que é um trabalho com biópsia endomiocárdica, mostrando que existia realmente um escalonamento de fibrose conforme o paciente estava na forma determinada, estava na forma só com alteração eletrocardiográfica, ou naqueles pacientes já com disfunção. Então, existindo uma diferença entre esses três grupos, isso não era tão evidente em relação ao edema, e era mais evidente em relação à inflamação naqueles pacientes, então, que estavam em outras formas que não a forma determinada. E com o desenvolvimento da ressonância, o que se viu é que existiam, então, métodos na ressonância ou técnicas na ressonância que se podia, basicamente, ter o mesmo tipo de informação. Então, um exame não invasivo, mostrando que o realce tardio, para dar uma ideia da fibrose, o mapa T2, para dar uma ideia do edema, e o realce precoce, para dar uma ideia de inflamação, de hiperemia, também mostrava a mesma coisa. Então, hoje em dia, realmente, a ressonância tem uma contribuição bastante importante na avaliação desses pacientes. Aquilo que se sabia desde 1940, mais ou menos, que existia alteração, diferença de gênero na evolução do paciente com foi também observado na quantidade de fibrose que esses pacientes têm. Então, nós temos aqui uma coluna dos pacientes do sexo masculino, do sexo feminino, mostrando que a classe funcional maior do que 1 era mais frequente nos homens, a fração de ejeção era normal mais frequentemente nas mulheres, e a massa de fibrose era muito menor nas mulheres do que nos homens, não só a massa de fibrose, como a massa de fibrose em relação à percentagem de massa ventricular. Então, isso é uma constatação importante, porque trouxe para uma observação simplesmente clínica, uma observação de um grau de comprometimento com a quantificação da fibrose, porém ainda sem a gente ter uma definição de por que isso acontece em relação ao gênero.
Esse é um trabalho que, se vocês observarem, esse e o trabalho seguinte, esse é do grupo D, Ribeirão, e em seguida tem o do grupo aqui do Instituto Coração, mostrando que quando há, então, realce tardio positivo na ressonância, a taxa de eventos, inclusive mortalidade, ela é maior do que naqueles pacientes que não têm realce tardio. As formas de realce tardio, vocês veem aqui, uma ressonância, um ventrículo sem fibrose, então ele é completamente escuro, né? Aqui nós temos as várias formas de aparecimento de fibrose do paciente com miocardiopatia chagásica. Aqueles pacientes que têm uma fibrose bem discreta, só em região apical, existem aqueles que têm já uma quantidade maior, uma quantidade basicamente transmural, parecendo um infarto. Tem aqueles que têm uma fibrose mais localizada e não necessariamente na região apical, e aqueles pacientes que têm, na verdade, uma fibrose difusa, pegando todo o ventrículo. E se nós, então, compararmos esse endpoint combinado entre mortalidade por qualquer causa, transplante, indicação de cardiodesfibrilador, ou daqueles que já tinham cardiodesfibrilador, aqueles que tiveram um choque apropriado ou morte súbita abortada, a probabilidade desses endpoints combinados, quando a fibrose era maior, pela curva ROC de 12,3 gramas, ela era maior do que daqueles pacientes que tinham uma quantidade de fibrose inferior a 12 gramas. E isso, se analisasse a probabilidade de morte isoladamente, a mesma coisa acontecia. A probabilidade de morte era muito maior quando a massa de fibrose era superior a 12 gramas do que naqueles pacientes que tinham massa de fibrose inferior a 12 gramas. Vou falar um pouquinho de tratamento. Eu acho que vocês todos já ouviram falar no BENEFIT, que foi um estudo nos moldes de qualquer estudo de comparação de efeito de fármaco. Foi, na verdade, o primeiro feito nesses moldes em relação ao tratamento tripanoso-homicida. O objetivo primário era, então, avaliar se o uso da terapêutica tripanoso-homicida com benzonidazol na dose de 300 miligramas por dia e com uma duração de tratamento igual ao peso do paciente, diminuía a mortalidade e a progressão da miocardiopatia chagásica. Os efeitos, ou os objetivos, desculpe, secundários, eram determinar os efeitos do benzonidazol nas taxas de detecção do parasita pelo PCR convencional e avaliar a segurança e a tolerabilidade do benzonidazol. Então, nós tínhamos aqui 2.800 pacientes, 1.400 em cada braço. Em relação à descontinuação da medicação por efeito colateral, ela foi mais frequente naqueles que tomaram benzonidazol, e a percentagem de perda de segmento paciente foi muito pequena, então é um estudo realmente que teve um controle bastante importante. E o que se viu foi que as curvas eram sobreponíveis, então mostrando que o paciente tomando benzonidazol ou tomando placebo, não existia diferença significante entre esses dois grupos. Hoje em dia, ainda, apesar do benefício, se discute bastante, então, a indicação. Nosso grupo aqui, um grupo de miocardiopatias aqui do INCOR, nós nunca fomos favoráveis à indicação de benzonidazol para o paciente com a doença, levando-se em conta que até o benefício não existia nenhum trabalho de peso, então mostrando que a medicação era realmente favorável para o paciente, e realmente depois do benefício, essa ideia de tratar, entre aspas, especificamente o paciente ficou um tanto quanto abalada.
Então, o tratamento recomendado, chamado tratamento tripanosomicida específico, recomendado pelo Ministério da Saúde atualmente sem dúvida, todo paciente na fase aguda. Né? Então, o paciente com infecção congênita, aquele paciente que teve uma infecção acidental, o paciente transplantado que teve, então, reativação da doença, ou aquele paciente que teve reativação e ele é imunodeprimido por associação com qualquer outro comprometimento, realmente nesses pacientes, ninguém tem dúvida da indicação. A chamada infecção recente, então, crianças e adolescentes com idade inferior a 18 anos, também o que existe na literatura é realmente muito favorável ao tratamento. Agora, naqueles pacientes saindo dessas situações, o que fica determinado é que pode ser feito isso que foi chamado aqui de assistência individual. Isso é, o médico, desde que ele tenha um bom conhecimento da medicação, então saiba lidar com a medicação, ele está autorizado a tratar na dependência da sua interpretação de se há benefício ou não. Então, isso incluiria a forma indeterminada, que, no meu modo de ver, a que estaria mais fora do caso aqui, os pacientes que já têm uma alteração ou com comprometimento incipiente. Então, o tratamento chamado específico ainda é bastante discutível e o que se tem de mais peso, que é o benefício, aponta então para uma não indicação. Em relação àquele paciente, então, que já tem insuficiência cardíaca, ele vai ser tratado como um outro paciente qualquer com insuficiência cardíaca. Todos os estudos que envolveram todas as medicações que se usa hoje para o controle da insuficiência cardíaca, a grande maioria deles não incluiu o paciente com doença de Chagas, ou aqueles poucos que incluíram um número de pacientes muito pequenos, mas não é o ideal, mas é o que infelizmente temos disponível. Então, isso leva realmente a gente a indicar o mesmo tipo de tratamento que qualquer outro tipo de comprometimento miocárdico. Tá? Então, era isso que eu queria apresentar.